Você é uma pessoa feliz? Você sente alegria nas coisas que você realiza na vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? O que realmente é importante para você na vida? O que é valor para você? Olá, Ser em Luz! Você está no canal Holoseres. Eu sou Patrícia, eu sou terapeuta holística evolucionária, sou mentora espiritual, mentora alquimista da prosperidade, sou taróloga e tarotista. A centralidade do meu trabalho está em auxiliar as pessoas na evolução. Evolução é crescimento, é progresso, é desenvolvimento, é autoconhecimento, é o transformar de uma situação que está em desarmonia, bloqueios, desequilíbrios, conflitos, as variantes de desequilíbrios humanos que se apresentam na jornada. E desequilíbrios, desarmonias, conflitos, bloqueios, limitações, todas as pessoas têm. Eu vou orientando, eu vou instruindo, eu vou mostrando para as pessoas a conexão entre o que está íntimo, desarmônico dentro dela e como que está se apresentando fora, na vida material, na vida financeira, nos relacionamentos. Então é praticamente um ser farol no caminho. E claro, quando a gente fala de desequilíbrios humanos, envolve o quê? O conflito da relação entre a nossa mente e nossas emoções. E diante dessa relação desalinhada que se apresenta em forma de desequilíbrio, desarmonia, desajustes em várias áreas da nossa vida, inclusive atraindo pessoas que nos desagradam, que são desconfortáveis, é aí que também eu vou orientando, vou direcionando, recalibrando o que? Os pensamentos, as emoções, ensinando as pessoas como elas fazem esse autocuidado de reequilibrar, de se reajustar, de se autorregular. Eu, como terapeuta de evolução, eu vou trabalhando no íntimo humano, no que não é tangível, no que nós não tocamos. O íntimo, ele é o nosso inconsciente, aquilo que eu não percebo, que eu não tenho consciência, é o subconsciente, é a nossa alma, é o nosso espírito, é a nossa energia, a nossa vibração e também as emoções e os pensamentos. São coisas que nós não tocamos, porém elas têm efeitos diretos no mundo físico, na vida material, seja numa área da sua vida, no financeiro, no profissional, na família, nos relacionamentos, no fechamento de negócios que não dão certo, são várias situações. E é exatamente nesse mundo intangível humano, nesse território, que um terapeuta de evolução vai trabalhando para quê? Para que altere, cure, limpe, para que a pessoa entre num fluxo natural na vida, com mais prosperidade. E quando eu falo prosperidade, é a fluidez, é o fluxo contínuo, constante, é a alegria, é o bem-estar, é saúde, é a felicidade, só que a alegria e felicidade que você sente no seu íntimo, que é permanente e não provisório na sua vida. Entenda que prosperidade, ela é uma condição interna, ela é o ser. Então o ser está conectado com o que nós sentimos no nosso interno. Então,
Lembra que eu falei que tudo se estende do nosso íntimo para a vida material, tem algum efeito na nossa dimensão física? Portanto, eu te pergunto, como está o seu íntimo hoje? Como você está se sentindo hoje? Tem algum bloqueio interno? Tem alguma preocupação que fica renitente no seu pensamento? Como você está se sentindo? Você acredita no que você faz? Você ama, você gosta do seu trabalho, do que você trabalha, da sua profissão? Porque tudo isso, todo esse estado de sentir interno, ele influencia completamente, diretamente o fluxo natural da vida, que é a prosperidade. E por que acontece esse impacto do nosso estado interno, se não está muito legal, para o externo? Porque Deus é sapiência pura. Então, todos os desequilíbrios, todas as desarmonias, todas as dificuldades, tempestades, perdas na vida vão acontecendo justamente como sinalizador do que nós precisamos evoluir e curar no nosso interno. E é exatamente assim que acontece. Só para que você tenha uma maior clareza, coisas que nós temos ciência, consciência, coisas que percebemos sobre nós, sobre a vida, é apenas 5%. 95% do que nós somos, no real, está lá, no inconsciente, no subconsciente, vibrando o tempo todo no seu campo de energia, porque nós somos puramente energia, tudo é energia. Então, esse seu inconsciente de 95% sobre você fica vibrando informações, atraindo situações para a sua vida que não são agradáveis, que são desarmônicas, e as pessoas sempre estão buscando fora, no mundo, as respostas para suas diversas complicações e dificuldades e desafios da vida. E o meu trabalho, ele tem a ver com esse decifrar dos desequilíbrios humanos, né, dessa variante, mas também eu vou fazendo desenvolvimento humano e pessoal da pessoa, eu também vou auxiliando ela no autoconhecimento dela, para ela ter mais clareza e compreensão sobre a questão desafiadora também que está se apresentando ali no momento. Então, assim, é muito complexo o trabalho de um terapeuta holístico, e principalmente quando escolhe auxiliar as pessoas na evolução das coisas e não simplesmente na manutenção da vida. Vou dar um exemplo quando eu falo manutenção da vida. Vamos supor que uma pessoa está sentindo uma angústia, né? Uma dor emocional, sentimentos assim que estão trazendo muita dor interna para ela, né? Para o espírito dela, para a alma dela. E ela está sentindo tudo isso. Aí ela busca, né, um terapeuta, um reikiano, que seja, para fazer um ajuste energético, uma limpeza energética, um equilibrar da situação. Vamos supor que o profissional vai fazer esse reequilibrar, vai fazer a limpeza, a pessoa vai ficar legal. Porém, quando eu falo de evolução e transformação, é ir na raiz do que está por trás dessa angústia, do que está por trás da tristeza, do que está por trás da questão que está se apresentando como sintoma. Então, eu, como terapeuta de evolução, eu vou na raiz, no que está desencadeando a situação. Para quê? Para cortar, para extirpar de vez,
para curar, transformar, alterar a situação, para que não incomode mais aquela pessoa, para que não retorne aquele mesmo padrão ou a mesma situação, para que a pessoa mude a sua vibração, a sua energia. E para transformar realmente, uma situação que esteja trazendo dor, e sofrimento para a pessoa, somente a pessoa desabafar, falar sobre o problema, isso não resolve. É preciso ir além do que está se apresentando na superfície da questão, porque a superfície, ela vai dar os indícios, mas qual que é a real causa que está desencadeando toda essa dor, todo esse sofrimento, o desequilíbrio, o bloqueio, seja lá qual for a questão, sempre tem algo por detrás. Então, assim, não adianta somente a pessoa falar sobre o problema, sobre a dificuldade, isso não transforma, isso somente alivia. Então, é como o remediar, é remediar e não curar. Por isso que eu falo que sou uma terapeuta de evolução, porque é necessário ir na raiz, da questão que está se apresentando, da situação, da condição, para poder ter transformação. E isso também vale para as doenças, o adoecimento que já está materializado no corpo físico, tá? Porque o corpo físico, ele é somente um corpo de impacto, mas todo o adoecimento físico, toda a doença física, eu falo doença para que vocês compreendam, mas na verdade a doença, ela tem toda uma história de desequilíbrio por trás, e é toda uma história de comportamento da pessoa, de postura, de hábitos, da forma de pensar, das emoções. Então, assim, a doença que já está materializada no corpo físico, ela tem uma história por trás. Então, dentro do meu trabalho, eu também vou pontuando essas questões. Por isso que é terapeuta holístico, porque a abordagem holística vai olhar o todo humano, que é a mente, as emoções, o espiritual, o energético, a condição física de tudo que está se apresentando. O holismo, ele vai olhar a integralidade humana, do que realmente nós somos integrais. Não vai ficar somente numa visão cartesiana, que é somente a superfície da questão. Porque para um terapeuta holístico, por exemplo, uma ansiedade, uma tristeza, qualquer sentimento, emoção que se apresente, ou uma situação que o corpo físico está interpretando de conflito, de desajuste, é somente o que? A superfície da questão. Então, o terapeuta holístico, ele vai no que está por trás de tudo isso que está se apresentando no corpo físico, ou na mente, que seja, nas emoções, ou se a pessoa me busca para uma questão de alguma área da vida, algum desequilíbrio no financeiro, no profissional, nos relacionamentos, na família, na parte dos negócios, seja lá qual for o desequilíbrio que a pessoa precisa equilibrar, aí sim vamos olhar o que está além de tudo isso, porque a nossa vida física, material, ela é uma extensão do que nós somos no íntimo. O que nós vibramos, nós atraímos. Ou seja, tudo que está no íntimo vai ter um efeito fora. É assim que funciona. É por isso que eu trabalho com o tarô, porque o tarô, ele faz o quê? Um raio-x, ele decifra, ele interpreta a energia que está por trás
da situação desequilibrada, seja no íntimo da pessoa ou em alguma área da vida dela, ou sobre alguma situação que ela está vivenciando. Então o tarô, ele vai o quê? Trazer o inconsciente da situação que está ali. Ele vai o quê? Interpretar, fazer um diagnóstico vibracional, energético. Ele vai também apresentar o que o espírito da pessoa, a alma da pessoa está querendo comunicar naquele determinado momento. O tarô é uma ferramenta maravilhosa que, infelizmente, muitas pessoas, no decorrer da história humana, deturpou a real essência do tarô e demonizou o tarô. Porém, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a enxergar o real valor que esta ferramenta maravilhosa de puro autoconhecimento tem para a humanidade. O tarô, ele tem 78 lâminas, tá? Que cada carta, que a gente chama de lâminas, no caso do tarô, cada lâmina daquela, ele retrata uma parte da vida humana, ou seja, são 78 lâminas que traz o que? Toda a jornada de evolução que uma pessoa aqui na Terra, um humano aqui na Terra tem. Então, assim, todas as situações que estão ali são coisas do cotidiano que a gente passa. Tem sentimentos ali, tem as emoções, tem modelos, né, humanos ali no tarô. Então, é por isso que o tarô é uma ferramenta que pode libertar a consciência, libertar a mente, pode o quê? Trazer alívio para a situação, porque a pessoa começa a ver com mais clareza, com mais compreensão. Então, esse processo de visão deturpada, essa construção de visão errônea sobre o tarô, ela veio principalmente lá da Idade Média. Sabe, a Idade das Trevas, a Era das Trevas, onde tinha o domínio da igreja, do rei sobre as pessoas. Então, o tarô, a ideia de tarô, ela já existia, mas todas essas práticas, elas foram proibidas. Por quê? Porque elas podiam orientar as pessoas, dar mais clareza para a vida, para as decisões das pessoas, porém, quem tinha o mando, né, da vida social, da vida familiar, das decisões das pessoas, era quem na Idade Média? Era a igreja e o rei que dominava a população. Então, meu trabalho com o tarô, eu atendo no Trilhas Tarô, né? Tanto se você está precisando somente de uma consulta pontual daquele momento, que quer enxergar e compreender além da situação que está acontecendo na sua vida neste momento, eu faço uma consulta pontual que eu chamo de consultoria. Agora, se você quer receber orientações, instruções mais ampliada para saber como que vai ser o seu mês, né? Como que vai ser ali cada ciclo, mês a mês da sua vida aí, eu também fecho como mentorias, mas daí o tempo de mentoria é no mínimo 3 meses, mas aí podemos conversar caso você queira estender esse serviço. E o Trilhas Tarô, eu atendo sob as modalidades, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa ver quais modalidades que eu tenho. Mas também, se a sua situação não se encaixar em nenhuma dessas modalidades, eu realizo também de forma personalizada o atendimento com o tarô, tá bom? Tem desde atendimento comuns para coisas corriqueiras, como também para as pessoas que são médiums ou que estão no despertar espiritual, que daí é muito mais em âmbito mais espiritual, como também para você que é empreendedor, que tem os seus negócios
e está passando por alguma dificuldade, algum desafio, né, algumas tempestades e quer enxergar além do que está acontecendo ou realmente o que está acontecendo, o que precisa ser feito no momento, eu tenho o atendimento para o empreendedor também. Para os empreendedores que querem algo mais ampliado, mais profundo, né? Um atendimento instrutivo, orientativo, de clareza, de compreensão da situação que está se passando, né? Principalmente tanto faz para empreendedores ou pessoas que estão se sentindo perdidas, fora dos seus talentos, não estão conseguindo empreender na vida. Eu tenho também o projeto Saúde Emocional e Financeira, que eu vou deixar também o link na descrição. Então, se você tiver interesse, né, de saber mais sobre o saúde emocional e financeira, o link está na descrição do vídeo. Porque, como você mesmo viu, sem saúde emocional, a pessoa não vai ter uma saúde financeira que seja fluídica, que seja próspera, que seja abundante. E assim, hoje em dia, a maioria das pessoas tem obstáculos, impedimentos, perdas, justamente nessa área da vida que é o financeiro, que é o saber lidar com as coisas materiais, saber lidar com o dinheiro propriamente dito, porque o dinheiro, ele é uma energia que nós acessamos, assim como a prosperidade, só que estas energias, o dinheiro, prosperidade, abundância, crescimento, ela vai depender de como a pessoa está no íntimo, qual que é o estado de ser daquela pessoa, como que está essa fluidez, está tendo realmente um fluir das emoções, um fluir íntimo, ou tem algum bloqueio, barreira, obstáculo. E a lei da atração, que várias pessoas ficam falando da facilidade, das técnicas, que é assim, que é assado, ela existe? É claro que existe. Lei da atração é uma lei natural. Nós atraímos coisas o tempo todo. Então, nós já praticamos a lei da atração. Porém, se você não ajusta, se você não equilibra, se você não se cura, se você não cura esses bloqueios, esses obstáculos da sua mente, essas crenças limitantes, não tem como se alinhar positivamente na lei da atração. Pode até, através de técnica, você conseguir atrair uma coisa ou outra, mas sempre vai depender de técnicas. O que é muito diferente quando eu falo do fluxo natural da vida, porque quando a pessoa realmente acessa o fluxo natural da vida, que é a prosperidade cósmica universal, as coisas simplesmente vão acontecendo naturalmente. O próprio campo da pessoa que já está curado, né, que já está limpo, começa a atrair a situação. E claro, a pessoa sempre precisa estar vigilante na sua forma de pensar e agir. E quando o nosso campo ele está limpo e curado, ajustado, ele está no fluxo do universo. Então, não tem esforço do uso de técnica. Basta você alinhar o seu pensamento com o seu sentimento, com o seu sentir, que isso é que é a cocriação, que é a atração das coisas. Só que, se você está cheio de crenças limitantes que você desconhece no seu inconsciente, isso é o obstáculo para que esta energia não flua com naturalidade na sua vida. Hoje eu falei um pouquinho sobre tudo que eu faço como terapeuta holística de evolução. E se você deseja receber as divulgações sobre o meu trabalho, sobre o canal, sobre as lives, eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp. Eu agradeço aos inscritos no canal,
Agradeço os novos inscritos também e desejo paz, luz e verdade na caminhada de vocês. Deus abençoe. Gratiluz.